E se eu dissesse que uma simples chávena de café já foi o equivalente ao nosso Wi-Fi, mas há mais de 300 anos? É verdade, hoje vamos descobrir como é que o café e uns sítios novos e cheios de gente chamados casas de café deram um empurrão inicial para o mundo como o conhecemos hoje. Parem um segundo para pensar nisto. Como seria um dia normal sem internet? Como é que saberíamos o que se passa no mundo? Ou como é que falaríamos com alguém que está longe? Seria, no mínimo, complicado, certo? Pois bem, há centenas de anos, em Londres, a solução para este problema eram as casas de café. Pensem nelas como a primeira versão da internet. Um lugar físico onde toda a informação, todas as ideias e todas as pessoas se encontravam. Vamos perceber como é que isto aconteceu. Mas para entendermos a verdadeira revolução que isto foi, temos de recuar um bocadinho. Como é que as pessoas conviviam e se informavam antes de o café entrar em cena? Bem, o ponto de encontro principal era a taberna. E a bebida principal era cerveja ou vinho. Como a água, na altura, muitas vezes não era segura para beber, era normal as pessoas beberem álcool do pequeno almoço ao jantar. E de repente chega o café. Uma bebida nova, exótica, que em vez de dar sono, acordava o cérebro. Esta mudança foi absolutamente gigante. Pela primeira vez, existia uma bebida social que não tinha álcool e trazia um bónus. Para fazer café, a água tinha de ser fervida, o que matava os germes. As pessoas trocaram o álcool por uma bebida segura que as mantinha despertas, focadas e prontas para pensar e discutir ideias. Com toda a gente de mente mais clara e desperta, as casas de café rapidamente se tornaram muito mais do que sítios para beber alguma coisa. Transformaram-se em autênticos centros de conhecimento abertos a todos. E a melhor parte de tudo, a entrada custava apenas um penny. Era basicamente o bilhete de entrada para um mundo de informação e debate. Foi por isso que ficaram conhecidas como universidades de um penny. Pelo preço de um café, qualquer um podia entrar e ouvir um marinheiro contar histórias da Ásia ao lado de um cientista a desenhar uma nova invenção. Pessoas de classes sociais diferentes, todas a partilhar o mesmo espaço e as mesmas ideias. E isto não acontecia por acaso. O próprio espaço estava desenhado para promover a conversa. Não havia mesas privadas, as pessoas sentavam-se em bancos compridos, lado a lado com estranhos. Era quase obrigatório começar a falar e a trocar informações. E agora vamos ver como é que estes locais funcionavam na prática. Como a internet da sua época, eram as verdadeiras autoestradas da informação. O fluxo de informação era incrível. Um navio chegava com novidades de outro continente, alguém lia as notícias em voz alta para todos ouvirem e a partir daí começava o debate. Os jornalistas andavam por lá a ouvir tudo, à procura de histórias para os seus jornais. Era como um feed de notícias em tempo real. E não é tudo. As casas de café também serviam como estações de correios. Como não havia um serviço postal organizado, as pessoas usavam o seu café preferido como morada. As cartas ficavam penduradas nos quadros à espera que o destinatário as fosse buscar. Era o sistema de mensagens da altura. Mas o impacto não foi só social ou informativo, foi também profundamente económico. Os negócios que moldaram o nosso mundo moderno também nasceram aqui. Por exemplo, a famosa seguradora Lloyd's of London começou na casa de café de um senhor chamado Edward Lloyd. Era lá que os donos dos navios se encontravam com investidores para fazer um acordo. Os investidores recebiam um valor para garantir que, se o navio afundasse, eles pagavam o prejuízo da carga. Nascia assim a indústria dos seguros. O mesmo aconteceu com a Bolsa de Valores de Londres. Numa outra casa de café, a Jonathan's, negociantes começaram a comprar e vender pequenas partes de empresas, as ações. Se a empresa desse lucro, o valor daquela pequena parte aumentava. Ou seja, o que estamos a ver é que as bases do nosso sistema financeiro global foram construídas nestas conversas e negócios feitos em mesas de madeira, com o barulho das chávenas de café como o som de fundo. E nem a ciência escapou. A Royal Society, um dos mais importantes grupos de cientistas, reunia-se em cafés. Diz-se que o próprio Isaac Newton discutia as suas teorias e até fazia pequenas experiências ali, nas mesas. Era um ambiente tão aberto que era mais fácil testar e debater ideias novas ali do que em laboratórios formais. Muito bem, depois desta viagem ao passado, vamos ligar todos estes pontos ao mundo em que vivemos hoje. Se pensarmos bem, a ideia central da casa de café nunca desapareceu. O conceito de um terceiro lugar, um espaço que não é casa, nem é o trabalho ou a escola, continua muito vivo. Hoje, vamos a um café para trabalhar no portátil, para encontrar amigos ou simplesmente para estarmos rodeados de outras pessoas. A tecnologia é outra, mas a necessidade humana de nos conectarmos continua a mesma. E isto deixa-nos com uma pergunta. Se as casas de café do século XVII criaram um mundo moderno, o que será que os nossos espaços públicos de hoje, sejam os cafés, as bibliotecas ou até os espaços online, estão a criar para o futuro? A próxima grande ideia pode estar a nascer agora mesmo numa conversa algures.
Obrigado por terem estado desse lado.